Olá pessoal, recentemente a primeira-dama disse que o Palácio do Planalto nos governos anteriores era um lugar consagrado a demônios. Na verdade, tudo começou com a publicação da vereadora de São Paulo, Sonaira Fernandes, em que aparece o ex-presidente Lula recebendo uma espécie de purificação no ritual de uma religião africana. A vereadora postou dizendo que Lula já teria entregue a sua alma ao demônio para vencer as eleições. Completou afirmando que estariam lutando contra as trevas. Michele então respondeu à postagem dizendo mais ou menos assim: isso pode, né? Eu falar em Deus, não. Ou seja, de maneira indireta, a primeira-dama teria vinculado essas religiões africanas ao demônio. Acho a fala de Michele Bolsonaro equivocada. Acho também que não foi por má fé que ela postou a infeliz mensagem, mas por desconhecimento do candomblé. Nunca leu a respeito e nunca gostou. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o candomblé e sobre os detalhes da religião que pode ter levado a primeira-dama a entender que haveria vinculação dessa religião com as trevas. Ei, baraboa, gomo, jubá, e bacoche. Agô, 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 mojubá, omadexireixo, barabô, baramô. O Brasil é um país laico. Não existe uma religião oficial e a plena liberdade religiosa. Ou seja, o Estado não pode nem patrocinar, nem perseguir qualquer religião. Nesse contexto, nós temos religiões dos mais diversos tipos, dentre elas o candomblé. O candomblé ele tem a origem africana e foi introduzido no Brasil no século XIX. Essa religião prevê um deus chamado Olorum, que é o responsável pela criação dos orixás. Esses orixás, e não o deus Olorum, foram os orixás que criaram o mundo. São esses orixás também que têm contato com os humanos. O deus Olorum é visto como algo assim, digamos, inacessível. Cada ser humano é descendente espiritual de um orixá. Esses orixás não são perfeitos. Têm qualidades e defeitos que se transmitem para os humanos. O grande problema do candomblé, para mim, é que não há uma separação entre o bem e o mal. Não existe a ideia de pecado. Não há a visão da grande maioria das religiões de que o comportamento em consonância com o bem implicará a salvação ou mesmo a evolução espiritual no caso dos espíritas kardecistas. Para o candomblé, toda ação contém o bem e o mal. Tal postura não me parece salutar. A religião, além de se preocupar com a vida após a morte, ela tem o condão de moldar positivamente as ações das pessoas aqui mesmo na Terra. As pessoas temem agir em desacordo com preceitos religiosos porque sofrerão numa vida após a morte as consequências das suas ações aqui na Terra. Não há tal tipo de pressão no candomblé. Daí porque os mais desavisados falam em candomblé do bem e candomblé do mal. Esse candomblé do mal, ele é visto por muitos como uma parte maligna do candomblé. Ele visaria prejudicar outras pessoas. Talvez essa leitura da existência do candomblé do mal faça com que muitos, e até mesmo possivelmente a primeira-dama, tenham a visão da religião africana como algo demoníaco. Entretanto, se você procurar qualquer pesquisador ou mesmo algum líder da religião, verá que eles são unânimes em afirmar que não existe o chamado candomblé do mal. O que existem são maus praticantes que procuram enganar as pessoas, prometendo fazer trabalhos que prejudicariam terceiros. Isso nada teria a ver com o candomblé. A bem da verdade, toda religião tem líderes corretos e líderes errados. Existem os líderes que agem de acordo com os preceitos cristãos, que são a maioria, e os que são verdadeiras fraudes. Quem nunca ouviu falar de crentes sendo quase extorquidos para comprar tudo que você pode imaginar de determinada igreja? Desde a água benta à vassoura para tirar o mal da casa. Isso não é religião. Há uma questão também que leva à existência de certos preconceitos. O medo daquilo que não conhecemos. Os rituais do candomblé podem parecer a nós cristãos muito estranhos.
Daí, muitos temerem a chamada macumba. Um aspecto do candomblé que realmente me incomoda é o sacrifício de animais. Como se pode lançar mão desse procedimento cruel em pleno século XXI? Isso me remonta aos rituais das civilizações pré-colombianas, como os astecas e os incas. É evidente que no candomblé não sacrificam seres humanos, é evidente. Acontece, entretanto, que os animais são seres vivos de Deus que merecem viver. O seu abate só deve ocorrer para a alimentação e, mesmo assim, existem cada vez mais grupos de pessoas que defendem que nem para servir de alimentos os animais devem ser mortos. Da mesma forma que eu não aceito a caça esportiva, eu rejeito o sacrifício de animais em rituais religiosos. O Supremo Tribunal Federal ele já se posicionou a favor do sacrifício em face da liberdade religiosa. Acontece que não há direito absoluto, e a liberdade de professar a fé encontra barreira no direito de todos nós não precisarmos viver numa sociedade que mata seres indefesos sob o pretexto da religião. Isso, repito, em pleno século XXI. Para os praticantes do candomblé, haveria uma espécie de troca de energia entre o praticante e o seu orixá no sacrifício de animais. Esse sacrifício é, ainda de acordo com os praticantes, sem dor. Eu só gostaria de saber como eles têm tanta certeza. Também argumentam que o que sobra do animal é usado como alimento. Tal argumento me parece frágil. Por quê? Porque a razão principal da morte do animal não é alimentar alguém, mas a participação de um ritual medieval. Bom, pessoal, é isso que eu sei sobre o candomblé. Não o vejo como uma religião vinculada ao demônio, mas tenho diversas discordâncias com relação a alguns pontos de vista. Antes de finalizar, cuidado para não confundir candomblé com umbanda, que embora sejam parecidos, são religiões diferentes. É isso aí, valeu!